ensina onde encontrar a fonte de esperança. Apenas saber que existe esta fonte já é uma boa notícia. Você vai saber qual é a mensagem do Evangelho, a boa notícia de Deus. Muito bem, meus queridos ouvintes, meus amados irmãos, é chegado o momento da Palavra de Deus e, como é do conhecimento de vocês que vêm acompanhando a nossa programação já há algumas semanas, todos os domingos pela manhã estamos expondo a carta de Paulo aos Coríntios de forma sequenciada. Este hábito nós temos tido também na Igreja Sede e tivemos a graça de expor essa carta no ano de 2015, quando aqui chegamos, e foi de uma riqueza profunda para a nossa igreja, e estamos trazendo aqui no programa a Pare e Pense. Então o texto de hoje é 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. O tema que eu quero tratar com os amados é o poder da fé. Diz o texto: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado pela oportunidade que nos é facultada de mais uma vez expormos as Escrituras neste programa de rádio, nesta rádio querida, que já está no ar há cerca de 24 anos, e assim também o nosso programa, que é desde o início dessa rádio. Que o Senhor esteja abençoando as vidas que nos escutam nesse momento e suprindo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos ouvintes, na semana anterior, nós vimos algo acerca do proceder de Paulo junto à igreja de Corinto e como se deu sua pregação ali. Na ocasião, nós falamos acerca da loucura da pregação. Hoje, adentrando o segundo capítulo da carta, observamos Paulo ainda ocupado desse assunto com o propósito de mostrar aos irmãos daquela igreja que o verdadeiro evangelho é Cristo, baseado na pregação fiel e não na sabedoria humana. Ele nos irá falar acerca do poder da fé. Veremos hoje pelo menos 3 questões que podem ser percebidas na argumentação de Paulo. Para tanto, se faz necessário uma compreensão do contexto dessa passagem. Queridos irmãos, apesar do Novo Testamento grego separar esta parte da carta do capítulo 1, ela é, na verdade, a parte final do pensamento do apóstolo concernente à loucura da pregação. Eu explico. Nessa parte, Paulo vai declarar como foi o seu proceder junto aos coríntios e deixar esclarecida 3 importantes questões referentes à sua pregação. Essas questões são como ele não procedeu, como ele procedeu e por que ele procedeu. E aí vocês vão entender a riqueza e a piedade de Paulo através desse texto. E aí eu vou tentar seguir a própria ordem do texto a fim de ser mais claro em meu raciocínio e, obviamente, na transmissão desta palavra. Em primeiro lugar, o texto nos fala como Paulo não agiu. Se vocês observarem o verso 1, isso estará bastante claro. Diz o versículo: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Outra possibilidade de tradução desse versículo seria assim: Quando fui até vocês, irmãos,
não cheguei anunciando testemunho sobre Deus com eloquência excepcional ou sabedoria incomparável. O que isso significa? Queridos, Paulo chegou a Corinto na sua segunda viagem missionária, logo após ter passado por Atenas, provavelmente no ano 50 depois de Cristo. Esse registro se encontra no capítulo 18 de Atos. E no verso 1 podemos ler: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Paulo costuma ser estratégico em suas investidas missionárias, visto que sempre escolhia cidades importantes para anunciar Cristo, na sua maioria capitais. Corinto, como já mencionamos noutras ocasiões, era uma cidade servida por 2 portos, um na parte sudeste oriental, que era o porto de Cencreia, e o outro mais para o norte, que era o porto de Lacaum. E Corinto, tendo uma igreja, poderia irradiar o evangelho para muitos lugares, visto que o fluxo de pessoas era muito grande naquela cidade. Corinto era, então, uma cidade essencialmente estratégica para se ter uma igreja. E no verso 1, Paulo nos lembra que quando chegou ali pela primeira vez, não se preocupou em anunciar a palavra de Deus com eloquência e sabedoria. Ele chama a sua mensagem de testemunho de Deus, pois não fora ali para falar de si mesmo ou de suas virtudes, mas para anunciar Deus em Cristo Jesus. Paulo chegou a Corinto um pouco abatido pelo debate com os filósofos de Atenas. Chegando ali, encontrou um casal de cristãos, Áquila e Priscila, que fabricavam tendas, um ofício que ele próprio também se dedicava. Estes irmãos acolheram Paulo e, juntos com ele, formaram um núcleo da futura igreja de Corinto. Como pregassem sempre na sinagoga, levaram a Cristo Tício Justo, Crispo, Gaio e Estéfanas, bem como as famílias destes. Nasceu, portanto, a igreja na cidade de Corinto. 18 meses depois, Paulo deixou Corinto e ali permaneceram Timóteo e Silas, dando continuidade à obra de Deus iniciada através dele. E nesse verso, Paulo demonstra a grande diferença entre o seu discurso e os grandes discursos de sua época. Paulo era sim um homem eloquente, mas ele não quis maquiar com a eloquência a mensagem do Evangelho, certamente por crer em sua suficiência e poder. Enquanto o mundo fala com eloquência e sabedoria, Paulo pregou em simplicidade, a fim de que cada um de seus ouvintes fosse capaz de compreender a mensagem de salvação. O poder da fé, meus queridos, se manifesta quando a correta mensagem é transmitida com clareza e na total dependência de Deus. Deus não quer discursos arrebatadores com eloquência vivaz e com palavras doces. Deus quer palavras sinceras e francas. O bom sermão ou a boa exposição da Bíblia pode ser e deve ser rica de conteúdo, mas precisa ser simples nas palavras, a fim de que mesmo a criança seja capaz de entender o texto. Paulo reforça essa ideia de simplicidade nos versos de 2 a 4, acrescentando de que maneira ele pregou o Evangelho. Há pessoas que vão pregar a palavra de Deus para serem admiradas pelos que as estão ouvindo. Isso é um erro mordaz, isso é uma falta completa de conhecimento do propósito da pregação. A pregação existe não para que o pregador seja visto, não para que o pregador seja elogiado, aclamado ou afamado. A pregação existe para que o nome de Deus seja exaltado, para que o Senhor seja visto, para que o Senhor seja compreendido e aos seus pés possamos nos derramar como povo de Deus para a glória do Senhor. Em segundo lugar, Paulo demonstra como foi que ele agiu.
Nos versos 2 a 4 nós lemos: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Esses versículos revelam o conteúdo da mensagem de Paulo. E este conteúdo, irmãos, é Jesus. Há muita incoerência nos sermões contemporâneos quando não expressam Cristo junto com aquilo que se está expondo. Isso por uma razão muito simples. Jesus, queridos, é o tema central de toda a palavra de Deus. Toda a Bíblia foi escrita para nos apresentar Jesus. Quando ouvimos acerca dele, o nosso coração arde, como o dos discípulos no caminho para Emaús, quando Lucas registra: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. É muito incoerente pregarmos a Escritura deixando Jesus de fora dela. Paulo não agiu assim. Ele entendeu que Jesus é a mensagem que o mundo precisa ouvir. A mensagem do Deus encarnado que morreu por nós numa cruz, a fim de nos salvar. Lutero não parava de estudar um texto para um sermão, enquanto não conseguisse encontrar Jesus nele. Devemos, de alguma forma, fazer o mesmo. Paulo se fez pequeno, pregando em fraqueza, temor e grande temor as grandezas de Deus. O bom pregador esconde-se atrás da cruz de Cristo. Ele não quer ser visto, ele não quer ser admirado, respeitado pela sua pregação. Ele não quer a glória para si mesmo, mas deseja que Cristo seja glorificado pelos seus ouvintes. Outro dia, lendo Simon Kistemaker, comentando esse texto, me comovi com a humildade desse gigante da fé chamado apóstolo Paulo. Kistemaker diz: que confissão dos lábios de um dos apóstolos de Cristo! Quanta honestidade, quanta humildade! Novamente aqui Paulo relata a história pessoal como exemplo. Ele despe sua alma e revela seus pensamentos íntimos. Ele nada tinha a oferecer senão a mensagem da morte de Cristo na cruz. A recepção que teve da parte dos judeus em Corinto logo transformou-se em hostilidade, tanta que ele teve de deixar a sinagoga local para continuar seu ministério na casa de Tício Justo. Quando o desencorajamento sobrepujou o apóstolo, Jesus apareceu a Paulo numa visão. Ele disse para não ficar com medo, para continuar pregando e não silenciar. Jesus revelou que tinha muitas pessoas na cidade de Corinto. Acerca disso nós lemos: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos fracos, porém Deus é nossa fortaleza. A Ele a glória. Sua pregação, a pregação de Paulo, não foi cheia de sabedoria humana, mas de poder divino. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Além disso, o efeito transformador promovido pela boa pregação vem do céu, da gloriosa presença de Deus. É o Senhor quem transforma, não o pregador. É a palavra quem muda a pessoa, não quem a anuncia.
Nós nunca devemos esquecer disso. E aí a pergunta é: por que Paulo procedeu assim? E aí no verso 5 Paulo diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ah, meus queridos, a fé que possuímos precisa estar apoiada não em eloquência humana, ou outra coisa qualquer como a sabedoria do mundo, mas sim no Evangelho. Nossa fé em Cristo deve se basear em Sua palavra. Nela precisamos estar e nela precisamos perseverar. Deus opera fé no coração dos coríntios por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Ele não apenas lhes concedeu o dom da fé, mas também os levou à conversão. A fé não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus, que é o Evangelho. A igreja de Corinto estava se deixando seduzir por filosofias humanas. Estava inclinando-se a deixar de lado o verdadeiro e simples Evangelho, o que estava produzindo divisões no seio daquela comunidade, bem como fraquezas espirituais. Paulo diz que o verdadeiro Evangelho é a resposta do Senhor para a igreja de Corinto. E aí eu quero aplicar essa palavra dizendo: para quem prega, meu apelo é que o faça sempre com humildade, simplicidade e dependência do Deus Todo-Poderoso, para que a glória dele se manifeste. Quem ouve, esmere-se em atender aquilo que Deus nos fala em Sua palavra. O mundo habitado por nós está tomado de diversas e inúteis filosofias. Mas Deus é a resposta que necessitamos. Nossa fé, queridos, a minha fé, a fé de vocês precisa ser bíblica para ser legítima. Devemos amar a pregação das Escrituras. Hoje à noite, querido irmão, você que irá à sua igreja, você que irá à igreja presbiteriana, ou Assembleia de Deus, ou Batista, ou qualquer outra igreja desta cidade, você que está se organizando para de noite adorar o seu Deus, vá com o coração quebrantado, vá em oração e diga: Deus, fala comigo, porque eu preciso da Tua doce voz, eu preciso da Tua sábia direção, eu preciso da palavra do Senhor, que é o poder da fé. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Querido Pai, muitíssimo obrigado, porque o Senhor, assim como alcançou os irmãos em Corinto, nos alcançou também pelo poder do Evangelho. Obrigado, porque a Tua palavra é poderosa e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Senhor, vem nos firmar cada vez mais nesta palavra, para que nossa vida seja de fato um testemunho glorioso da grandeza do Teu amor e do Teu poder. Obrigado por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém.